Vamos salmodiar ao Senhor nosso Deus nesta manhã de domingo, domingo de ceia. Aleluia. Que bom estar reunidos ao redor da mesa do nosso Deus. Aleluia. Vamos ler juntos Salmo 119, do versículo 81 ao 88. Então oremos juntos, salmodiando ao Senhor. Salmo 119, do 81 ao 88. Todos. Desfalece-me a alma, aguardando a tua salvação. Porém, espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça. Contudo, não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Amém? Irmãos, a palavra de hoje, o versículo de hoje chama a palavra de Deus de, repita, promessa. Glória a Deus. A palavra de Deus, está escrito que Deus não é homem para que minta. Infelizmente, homens mentem, ainda sob a influência do pai da mentira. É por isso que na santificação nós aprendemos a deixar de ser influenciados pelo pai da mentira, para ser influenciados pelo pai da verdade. Jesus é a verdade. O Pai é o Pai da verdade. E tudo quanto Ele promete, Ele cumpre. Glória a Deus. Todas as promessas de Deus são cumpridas. A palavra promessa é uma palavra que está dentro de outra palavra. Palavra compromisso. Compromisso. Promessa está dentro de compromisso. Quem promete, se compromete, né? Quem promete, se compromete. Fazer uma promessa é fazer um compromisso. Deus está comprometido com toda a sua palavra, toda a palavra que Ele revelou aqui. Deus está comprometido com essa palavra em fazê-la cumprir na história, nas gerações e até a consumação do século. Tudo quanto Deus revelou se cumpre. A palavra de Deus sempre se cumpre. Toda promessa de Deus se cumpre. Glória a Deus. Mesmo que sejam promessas de cunho positivo, quando a gente fala em promessas, a gente só pensa em promessas de cunho positivo, tá? Mas tem também promessas de cunho negativo, não muito bom para os homens, mas também essas se cumprirão. Glória a Deus. Uma das grandes promessas que Deus deu ao profeta Daniel, capítulo 12, é que todos os homens que morreram ressuscitarão. Os justos ressuscitarão para a vida eterna. É promessa de Deus. Os ímpios ressuscitarão para a condenação e vergonha eternas. Isso é promessa de Deus. E toda promessa de Deus se cumpre.
Aleluia. Tem pessoas que ficam por aí, isso é errado, tá? Procurando profetas, existem tais profetas por aí, para fazer com que Deus prometa coisas para essas pessoas pela boca desses tais profetas. Isso é mentira. As promessas de Deus estão aqui, na palavra. Não creia em outras promessas que não estão aqui. O que está aqui é para você, filho de Deus, filha de Deus. O que não está aqui e alguém diz que é de Deus, é mentira, é anátema. Não procure isso. Você já tem acesso na palavra de Deus a toda a profecia de Deus para a sua vida, a todas as promessas de Deus para a sua vida, e garanto para você que as promessas de Deus aqui são suficientes para cada um de nós. Aleluia. Por isso nós nos mantemos firmes nas promessas. Um cântico antigo, né? Firme nas promessas do meu Salvador. Tá. Então, firme nas promessas é estar firme na palavra. Não em pretensas promessas que alguém disse: olha, Deus está te prometendo isso ou aquilo. Não, não, não. Joga isso fora, isso não é de Deus. O que é de Deus está aqui na palavra. E quem é de Deus tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite. Porque nela encontra todas as promessas de Deus. E elas se cumprem na vida de cada um dos seus filhos. Porque Deus está comprometido. E Deus não falha nos seus compromissos. Amém? Muito bem. Então, esse parágrafo aqui, se você observar bem esse parágrafo, do 81 ao 88, né, o salmista fala muito assim, parece que ele era um homem que já estava assim, envelhecendo, né? Não como nós que somos jovens, né? Ele já estava assim, já envelhecendo. Esse é um parágrafo que, por causa da letra K, a letra K, que em hebraico é a letra Kaf, esses 8 versículos aí, a primeira palavra começa com a letra Kaf, que em português é a letra K, e ela traz muitos verbos com essa ideia de estar envelhecendo, tá? De estar envelhecendo. Muito bem, mas que nós possamos envelhecer com honra, em nome de Jesus. O versículo de hoje é o 82, que tem o mesmo título do versículo da semana passada. Diga: esperança na palavra. Ou seja, o homem de Deus aqui que está se sentindo envelhecendo, né? Envelhecendo, ele não espera mais nada na terra. Ele espera só no cumprimento das promessas do Senhor. O cumprimento da palavra do Senhor na sua vida. Senhor, o que eu quero na minha vida, eu não tenho mais isso que muita gente por aí tem, que é sonhos disso, sonhos daquilo. Eu não estou fazendo planos disso, planos daquilo. Eu não tenho mais propósito assim ou propósito daquele outro jeito. Eu não tenho mais aspirações aqui nessa terra. Tudo o que eu quero é ver a tua palavra cumprida na minha vida. Se cumpra a tua palavra na minha vida. Como a Virgem Maria disse para o anjo Gabriel, que trouxe para ela uma mensagem do Senhor, a resposta dela foi: faça-se em mim segundo a tua palavra. Filhos e filhas de Deus têm essa oração: Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém? A minha esperança é na palavra. A minha esperança não é no mundo, não é nos homens do mundo, não é nas nações do mundo, não é nas riquezas do mundo, não é na economia do mundo, não é na política do mundo, não é em nenhum político do mundo. A minha esperança é no Senhor, na sua palavra, porque isso aqui tudo vai passar,
Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Por isso Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são palavras de vida eterna, são espírito e vida. O versículo 82, o salmista orou assim: esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Repita. Glória a Deus. Esse versículo de hoje ele não está muito diferente do texto original do hebraico, né? Mas vamos conferir, né? Em hebraico ele foi escrito assim: Kalu einai leimer a terra lemor matai tenarmeni. Primeira palavra ali, diga kalu. Kalu, na verdade, os autores em português colocaram esmorecem, mas kalu é o verbo enfraquecer. Enfraquecem. Segunda palavrinha, diga einai. Einai é você dizendo meus olhos, meus olhos, meus olhos. Einai, enfraquecem os meus olhos. Ele está falando assim, né, que está perdendo a vista, né? Está ficando velhinho e a vista está diminuindo, a visão está diminuindo por causa da idade. Essa é que o salmista está falando. Então, enfraquecem os meus olhos. Agora, a segunda linha ali, tem uma palavra grande, porque tem 3 palavras unidas numa só palavra. Diga, leimer a terra. Pela tua promessa. Leimer a terra é pela tua promessa. Enfraquecem os meus olhos pela tua promessa. Dá a ideia de que ele gastou a sua vista lendo a palavra de Deus, lendo as promessas de Deus, meditando de dia e de noite. Em vez de gastar sua vista na televisão, gastar sua vista no tablet, gastar sua vista no computador, gastar sua vista no celular, ele gastou a vista lendo, meditando na palavra de Deus e perscrutando na palavra de Deus todas as suas promessas. Então, enfraquecem os meus ossos, os meus olhos, enfraquecem os meus olhos pela tua promessa. A terceira linha, primeira palavrinha, diga lemor. Lemor é dizendo. É como se ele tivesse... Já ouviu aquela expressão que a gente também fala com os olhos? Não precisa falar com a boca, só os olhos às vezes já dizem. Lemor, dizendo. Então, enfraquecem os meus olhos pela tua promessa, dizendo, na penúltima linha, última letra, palavra, diga matai. Matai não é o verbo matar, não, tá? Matai é a conjunção interrogativa quando, e a última palavrinha, diga tenarmeni. Isso. Me consolarás. Então, em português está muito parecido, né, com a nossa Bíblia ali, né, em hebraico, muito parecido com a Bíblia em português. Pequenas mudanças. Enfraquecem-se os meus olhos pela tua promessa, dizendo, quando me consolarás? Repita. Muito bem. Um dos temas importantes dentro da palavra de Deus, dos temas bíblicos, é o tema da transitoriedade da vida humana. Repita isso aí, transitoriedade da vida humana.
Muito bem, falou difícil, hein? Transitoriedade. Transitoriedade da vida humana. A vida humana está em trânsito. A vida humana está em trânsito e nesse trânsito a vida humana passa por aquilo que eu já falei algumas vezes aqui, por 3 estágios. Nós estamos meramente no primeiro estágio. O primeiro estágio pode ser, para a maioria dos seres humanos que existirão na história, o primeiro estágio é o mais curto. O mais curto estágio da vida é esse que nós estamos agora, que vai da concepção, desde que fomos concebidos no ventre materno, até a morte física. Esse estágio aqui é o mais curto de todos, não é o mais curto de todos. Descobriram um homem agora aí que está com 124 anos de idade, é o mais velho. Se for o Guinness vai lá estudar a história dele, ver se ele é o mais velho. Antes dele, quem estava lá no Guinness era um com 111 anos. Mas descobriram um outro aí com 124 anos. Mas você olha assim, coitado, está lá numa cadeira, magro, acabado, não enxerga, não ouve. Esse estágio aqui é muito curto. Salmo 90 fala muito disso. Olha, os dias da nossa vida chegam a 70 anos, em havendo vigor a 80. A maior parte deles é canseira e enfado. Ê, vidinha danada. Esse estágio aqui, ele é tão complicado que Jó chegou a pensar assim: puxa vida, quem dera eu tivesse sido um aborto. Quem dera eu tivesse sido abortado. Ou melhor ainda, quem dera eu nem tivesse sido concebido, nem existisse. Por causa dos sofrimentos aqui que estão atrelados a esta vida aqui na Terra. Sofrimentos de vários tipos, de vários modelos de sofrimento, oriundos de várias origens, consequência de várias coisas, especialmente do pecado. A vida na Terra é uma vida de aflição, de sofrimento. Jesus disse: no mundo passais por aflições. E as maiores aflições pelas quais nós passamos não são de coisas exteriores a nós. Tem muitas aflições exteriores, muitas tribulações exteriores, mas as piores aflições são as internas. São as aflições internas, por causa do pecado instalado em nossas almas. Já viemos ao mundo assim, como Davi disse que veio também, no Salmo 51, 5. Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. A nossa pior luta não é fora de nós. Temos grandes lutas fora de nós. Temos a luta pela sobrevivência, temos a luta para ganhar o pão de cada dia com o suor do rosto. Não é brincadeira a vida aqui na Terra. Mas a pior luta é a luta contra o nosso pecado. Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É assim que Hebreus 12, 4 chama a santificação da maior e pior das lutas que nós temos que enfrentar. É a luta pela nossa santificação. Uma luta que tem que ser travada com violência. Nós nunca temos que ser violentos com as pessoas, com os outros. Nós temos que ser violentos conosco mesmos. E muitas vezes acontece o contrário. A gente quer ser manso com a gente mesmo,
violento com os outros. É o contrário. Nós não temos que ser violentos com ninguém. Nós temos que ser mansos com os outros. Jesus disse isso: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas nós temos que ser violentos conosco mesmos. Acredite, o seu pior inimigo não é Satanás, não é nenhum demônio e não é nenhuma pessoa nesse mundo. O seu pior inimigo é você mesmo. É o seu eu. É o seu ego. É a sua alma que ainda está com todas as inclinações para o pecado, influenciada pelo pecado. Esse tratamento violento se chama cruz. Por isso Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 24: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus colocou como condição para quem quer segui-lo é o tratamento do eu, é o tratamento do ego. Se alguém quer me seguir, primeiro negue a si mesmo. Negue seus pensamentos próprios, suas ideias próprias, seus planos próprios, suas vontades próprias. Negue-se, renuncie a si mesmo. E tome a sua cruz. Essa cruz que já foi interpretada de tantas maneiras erradas, mas ela está bem interpretada por Paulo em Gálatas 5:24. Olha, dá até para conjugar os dois versículos aí, ó. Mateus 16:24 fala da cruz, e essa cruz é a mesma de Gálatas 5:24, onde Paulo disse: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O tratamento para a carne, o tratamento para a sua alma, o tratamento para o seu ego, para o seu eu, é um tratamento violentíssimo, é a cruz. Esse foi um dos propósitos de Jesus, passar pela cruz, como passou. Não é só para fazer filme e teatro, não é só para as pessoas ficarem se emocionando aí com filme e teatro. Ele passou pela cruz para dizer assim, ó, vocês também têm que passar. Vocês todos têm que passar. Me seguir é passar por onde eu passei. Me seguir é passar pela cruz. Eu passei pela cruz, vocês têm que passar pela cruz. Só que a cruz de Jesus era de madeira, porque era para prender o seu corpo. A nossa cruz não é de madeira, a nossa cruz é invisível, não é material, é imaterial. A nossa cruz é a obediência à palavra de Deus. A santificação acontece mediante a obediência à palavra de Deus. E é nisso que nós temos que perseverar aqui, nesse primeiro estágio da vida humana. Por isso Jesus disse em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim desse primeiro estágio aí, esse será salvo. Por isso que esse estágio é o mais curto, pequenininho esse estágio, tá? Se durar 100 anos para cada um de nós é muito, tá? Esse estágio é curto, para que nós possamos perseverar até o fim. Isso é os dias que já foram abreviados, para que, se isso fosse possível, né, os eleitos não desistissem, não caíssem. Esses dias já foram abreviados. Deus, lembra que antigamente as pessoas viviam 200, 300, 500, até 1000 anos? Agora esses dias foram abreviados por causa dos eleitos. Nós vivemos bem pouco tempo, porque então
terá bem pouco tempo de luta, mas é todo tempo de luta. É todo tempo de luta contra o pecado, contra o seu pecado, tá? Contra o seu pecado. Eu fico impressionado como tanta gente ainda só gosta de apontar o dedo para o que eles enxergam como pecado alheios e não olham para si mesmos. Como Jesus disse, hipócritas, por que você está tentando tirar o cisco do olho do teu irmão, enquanto você não está enxergando a trave que está no teu olho? Tira a trave que está no teu olho. Aí você vai enxergar melhor para ajudar o teu irmão com o cisco dele. O pecado dos outros, para você é cisco, mas o seu pecado é trave. É o que pode travar a sua vida. É o que pode atravancar a sua vida. É o que pode prender a sua vida na condenação. É com o seu pecado que você tem que se preocupar. É com o seu pecado que você tem que lidar. Foi isso que Deus disse para Caim. Caim, olha, o teu desejo é contra ti. E o teu dever é lutar contra ele. É o teu dever lidar com ele. O teu desejo, o teu pecado está à tua porta e é o teu dever dominar sobre ele. Ser gente de Deus não é ser pessoas sem pecado, não existe isso aqui na terra. Ser gente de Deus é ser pessoas que dominam sobre o seu pecado. Porque quando alguém não domina sobre o seu pecado, o pecado domina sobre ele. E aí está perdido. Domine sobre o seu pecado. Isso é a cruz. Isso é um ato violento que nós impetramos à nossa própria alma, ao nosso próprio eu. Isso é a santificação. Santificação é o caminho da cruz. A cruz de Cristo, essa é a nossa cruz agora, nos santificar. Se Jesus, que não precisava se santificar, sofreu a cruz, nós precisamos nos santificar. Precisamos da cruz. Estar crucificados. Por isso que Paulo em Gálatas gostou muito de usar esse tema. Ele usou esse tema em Gálatas 2:20, 19 e 20, quando ele disse: eu estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. E a minha vida presente na carne eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí chegou em Gálatas 5:24, ele de novo citou a cruz. De novo ele citou a cruz. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E quando ele chega em Gálatas 6:14, aí ele diz: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. A cruz nos separa do mundo e a cruz separa o mundo de nós. Uma das grandes lástimas que existem hoje é aquela de crentes quererem desfrutar do mundo como os ímpios estão desfrutando. Os ímpios estão desfrutando do mundo porque o mundo é o lugar mais próximo que eles vão chegar do céu. Mas para os crentes, o mundo, para os eleitos de Deus, o mundo é o lugar mais próximo que eles vão chegar do inferno. Se crente quer ser como mundanos, quer viver como mundanos, quer pensar como mundanos, querem agir como mundanos, querem se divertir como mundanos, querem experimentar o mundo como mundanos e ainda ir para o céu, estão enganados pelo pai da mentira.
Jesus, que é a verdade, disse: se alguém quiser preservar a sua vida nesse mundo, salvar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á para a eternidade. Mas aquele que por amor de mim e do meu evangelho perder a sua vida nesse mundo, ganhá-la-á para a vida eterna. É assim que é o evangelho. Tem crente aí querendo, vou usar uma frase muito comum aí, que é perniciosa nesse caso: unir o útil ao agradável. Que quer unir o útil é Jesus me salvando, e o agradável é eu experimentando o mundo todo, porque eu me agrado do mundo. Quem se agrada do mundo não é de Deus. O mundo é inimigo de Deus. Toda amizade com o mundo é inimizade contra Deus. O mundo odeia quem é de Deus, por isso Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como porém não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. É um grande engano e uma grande armadilha quem pensa que pode ter Deus e o mundo. Não dá. São coisas que não podem ser misturadas. Quer Deus? Nega o mundo. Quer o mundo? Perde Deus. Quem é de Deus não é do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. E não existe meio termo nisso. Aleluia. Quem é de Deus, desde a sua conversão, ou pelo menos desde a sua conversão, até o fim da sua jornada, da sua peregrinação nessa terra, vai gastar os seus olhos, vai gastar os seus ossos, vai gastar o seu corpo, vai gastar a sua mente, vai gastar a sua inteligência, vai gastar as suas emoções, fazendo aquilo pelo que nós já sabemos qual é o propósito de Deus com a nossa existência. Paulo pregou em Atos 17 em Atenas, para buscarmos a Deus. Nossos esforços são para buscarmos a Deus. Como Jesus disse em Mateus 11, versículo 12, o reino de Deus é conquistado por esforço, e os que se esforçam o conquistam. Esse é o esforço por buscar a Deus. Que Paulo disse: você não sabe como buscá-lo? Busque como um cego, tateando, porque Ele não está longe de cada um de nós, e Deus continua falando, e essa é uma das suas promessas: e buscar-me-eis, e me achareis, quando? Matai, quando? Quando me buscardes, de todo o vosso coração. Buscar a Deus de todo o coração. E buscar a Deus não é só buscar a Deus para converter, não. A conversão não é um fim. A conversão é um começo, é um início, é um princípio de uma grande jornada, de uma carreira de busca que nos está proposta. Percorrei a carreira que vos está proposta, Hebreus 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Gaste os olhos olhando para Jesus. Olhar para Jesus é gastar os seus olhos estudando Bíblia, meditando na palavra de Deus de dia e de noite, porque quando tudo acabar aqui, só vai ter consolação. Só vai ter consolação. O salmista está orando desse jeito. Essa é a atmosfera desse texto. Ele já está assim, velho, perdendo sua visão, mas ele está com os olhos fracos. Pela tua promessa, porque eu medito de dia e de noite na tua palavra.
Eu sempre acho que esse salmista aqui é o mesmo do Salmo número 1. São 2 salmos que não tem o autor, o nome do autor escrito aí. Mas o Salmo do número 1, alguém que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele gasta os seus olhos vendo, revendo, lendo, relendo, meditando, contemplando, refletindo nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor. E sabe que todo o seu tempo, aí é o rei Davi que vai dizer isso no Salmo 139, todo o seu tempo de vida está escrito no livro que Deus já escreveu. Esse é o quando. Quando me consolarás? Por isso que Paulo vai dizer, né, em Filipenses, que o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque no nosso morrer, por isso que diz no livro dos Salmos que Deus tem até prazer na morte dos seus justos, dos seus santos. Não como em Jeremias, ele não tem prazer na morte do ímpio, na morte do pecador. Deus gostaria antes que ele se convertesse e vivesse. A morte do ímpio é horror, horror total. Porque o ímpio aqui na terra buscou as alegrias do mundo e caíram nessa palavra: ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. E os eleitos de Deus é na palavra contrária: benditos vós que agora chorais, porque sereis consolados. A consolação vai chegar. Nós já temos consolação aqui na terra, já temos consolador. O nosso Deus é Deus de todas as consolações. O Espírito Santo é o outro consolador que Jesus falou: vos enviarei outro consolador. Mas temos o Consolador e o seu consolo em meio a lutas, em meio às aflições ligadas à nossa santificação. Mas quando nós fecharmos os olhos para esse mundo, quando conseguimos dizer ao Senhor a frase final, como Ele disse: Pai, tudo está consumado. O meu tempo está consumado e em tuas mãos entrego o meu espírito. Quando fecharmos os olhos para esse mundo, o sofrimento acabou. As aflições acabaram. Olha como os outros 2 estágios da vida são maiores. As almas que estão no paraíso, já tem almas no paraíso há milênios. Lá não tem mais nenhum sofrimento. Estão no gozo do Senhor. Estão na consolação eterna. E depois que Jesus vier e todos forem ressuscitados, e os que estiverem na terra arrebatados, na glória, com um corpo transformado, com um corpo glorificado, então a eterna consolação com o Pai, na Nova Jerusalém, para sempre. Consolo de Deus. Quando me consolarás? O salmista está aspirando pelo momento em que o Senhor vem buscá-lo. Glória a Deus. Por isso que aqui nessa terra, irmãos, é o que Deus revelou para Salomão. Aqui é só vaidade de vaidades e correr atrás do vento. E Paulo falou assim: ó, nessa vida aqui, ó, você tem o que comer, você tem o que vestir. Bom, contente-se com isso. Não fique devendo nada para ninguém por aí. Não é fazer conta alta. Não fica devendo nada para ninguém por aí, a não ser o amor. Se aquieta, Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem quer ganhar o mundo inteiro perde Deus. O homem lá super rico, que não sabia o que fazer com as suas fazendas, resolveu destruir os seus celeiros e construir novos, agora com nova tecnologia. E sentou lá: oh, diz para a tua alma, regala-te, porque é possuidora de muitos bens. Jesus chamou ele de louco. Louco. Essa noite pedirão a tua alma. E os bens que você conquistou, o que adianta para você?
Jó entendeu isso. Olha, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus quer que Deus nos chama aqui na mesa da ceia para dizer para nós assim, ó, aquieta, descansa em mim, vinde a mim e achareis descanso para as vossas almas. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Fica comigo. Larga o mundo não tem nada para você. Eu tenho tudo para você. Aleluia. Aleluia.